vídeo eu vou ensinar como fazer esse sanduíche de queijo. A primeira coisa, você vai precisar saber de quê? Você vai precisar de um prato, uma bacia. Você vai cortar o queijo bem pequenininho, queijo mussarela, qualquer queijo que você quiser. Picotar o tomate, se você quiser pode colocar outras frutas também, tipo cenoura, essas coisas. Aí depois você coloca, se você quiser colocar um oréganozinho, mas só que se você quiser coloca um ovo, mas eu não coloquei. Depois você vai você vai saber o que aí você vai pegar o pano, você coloca o queijo, você mistura o que a gente fez. Depois coloca ketchup também. Aí você coloca o queijo, coloca lá na sua lixeira, abre, pronto. Aí fica pronto. Tchau, até a parte 2.